Gente, boa tarde, terceira tentativa. Hoje tá difícil, a santa internet não ajuda. Já tentamos entrar aqui 2 vezes ao vivo com vocês, para fazer uma live com a Elaine sobre planejamento da chegada do bebê. E as 2 vezes a live não deu certo. A primeira vez eu não estava escutando a Elaine e a segunda vez caiu. Vamos ver se agora vai. Esperar a Elaine entrar. Então nós estamos fazendo a última live, foram 7 lives, sobre organização em vários nichos diferentes. Vamos ver, né, Elaine, se agora dá certo. Vamos chamar a Elaine. Ai, ai, vamos lá. Terceira tentativa. Agora vai. Oi, Gi. Oi, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo certo, agora vai, né? Agora tem que ir, né? Então, meu Deus, estava explicando, né, que é a nossa terceira tentativa, mas vamos lá, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o planejamento da chegada do bebê. Mas antes disso, te apresenta, Elaine, por favor. Ai, Gi, obrigada, é um prazer, viu, estar aqui com você. Minha parceira, né, no livro Personal Organizer 2, né, uma experiência maravilhosa. E aí, para quem não me conhece, eu sou Elaine Gouveia, sou especialista em organização para a chegada do bebê. É um pouquinho sobre a minha formação, né, sou Personal Organizer e sou formada primeiro em comunicação social, depois pós-graduada em educação infantil. Sou consultora em aleitamento materno e baby planner certificado internacionalmente. Mas tudo isso aconteceu depois que eu me tornei mãe, né? Depois que eu experimentei a maternidade. Essas especializações, essa busca por conhecimento sobre a maternidade veio com a minha gestação. Então, antes de tudo, eu sou mãe, né, de 2 meninas e foi isso que me trouxe para essa profissão. Eu sempre falo que isso que me abriu, porque, na verdade, antes disso, eu trabalhava no regime CLT e nunca achei que eu fosse mudar de profissão, assim, que eu fosse deixar o meu trabalho que eu fazia há muitos anos. E a maternidade, ela me transformou, ela me fez querer ficar mais próximo das minhas filhas, ter um trabalho com um horário mais flexível, e foi aí que tudo mudou. Então, eu estou à disposição para as pessoas perguntarem também, tirarem dúvidas. Eu acho que é muito legal isso que a Gi trouxe, porque muitas pessoas pensam que a organização é só, na verdade, a organização do espaço, né? Deixar a dobra, deixar um ambiente mais bonito, mas é muito mais do que isso. É economia, é qualidade de vida, principalmente quando a gente pensa numa família, e numa família em crescimento, né? Que é quando a mulher está gestante e vai receber o bebê. A nossa vida muda completamente. Então, eu acho que ter organização para essa fase é fundamental para começar essa nova etapa da vida com mais equilíbrio. Falo muito, hein, Gi? Não, eu acho que é isso aí. Eu acho que o planejamento para a chegada do bebê, ele começa com o planejamento de ter o bebê, né? Então, assim, porque a gente sabe que é uma fase que vai mudar a rotina, vai mudar os costumes, vai mudar os horários. Então, a pessoa precisa se planejar para qual momento da sua vida ela vai querer ter esse bebê, né? Principalmente porque vai ter que fazer exames, vai ter que se preparar o corpo, ela e o futuro pai, né? Então, o planejamento da chegada do bebê começa com isso, né? Quando que esse bebê vai chegar? Mas como a gente vai falar, então, dessas dicas, qual que é a primeira dica que tu dá aí para esse planejamento da chegada do bebê? Então, quando você fala em planejamento, isso aí que você falou me remete às pessoas que estão tentando engravidar, que a gente chama de tentantes. Então, quando você vai planejar, já fazer esse planejamento para engravidar, né, já começa a organização, realmente ela começa aí. Esse é o ideal. A grande maioria das mulheres não consegue fazer esse planejamento, né? Acho que as pessoas que conseguem fazer esse planejamento
são pessoas que normalmente fazem tratamentos para engravidar, é a maioria. Acontece da gente, das pessoas planejarem, falar, bom, a partir então do começo do ano eu vou começar a tentar, então eu já vou mudar minha rotina agora para começar tudo certinho e ver o que é possível, o que eu tenho que fazer. Sim, mas não é a grande maioria, mas seria o ideal, né? Porque eu falo que assim, como você falou, a gente já muda a nossa cabeça, a questão da alimentação, da atividade física, tudo isso influencia. Inclusive, a questão de vitamina, né? Você vai fazer exames, vai ver se está tudo bem, isso com orientação médica, e provavelmente o médico ele já vai dar algumas vitaminas, para que tudo já comece bem aí nesse processo de tentativas. Mas assim, então eu acho que mesmo assim, quem está tentando e quem já soube agora que está grávida, né? Quem, já estou grávida, tentei, já consegui, mas não fui ao médico, não fiz esse planejamento pré-gestação, eu acho que vale para as duas. Organizar realmente a rotina, né? Então, eu acho que é o primeiro ponto. Organizar a rotina da mulher. Porque, como a gente falou aqui, tudo muda. Então, nessa gestação, serão o quê? Muitos exames para fazer. Você vai ter hoje a maioria das pessoas está trabalhando em casa ainda, mas quem já sai para fazer um trabalho externo tem que se programar, né? Principalmente agora por conta da pandemia, tem todo esse cuidado que é fundamental e essencial para a mulher que quer engravidar ou que já está grávida, né? Mesmo com as vacinas, a gente não pode bobear, tem que sim usar o álcool gel, a máscara e tudo que é necessário. Então começa essa conscientização, até porque a gente pensa nos primeiros 1000 dias do bebê, que são estudos que mostram que antigamente a gente achava que tudo começava quando o bebê nascia, e hoje a gente sabe que tudo começa a partir da concepção. Então tudo que você está passando para o seu bebê, suas sensações, seus sentimentos, pensamentos, sua alimentação, tudo isso está indo para o seu bebê. Ele, de alguma forma, está recebendo está recebendo isso, tá? Então, é muito importante que a gente cuide realmente da alimentação, dos nossos sentimentos, né, da saúde de forma geral, desse equilíbrio, né, de uma pessoa, para a gente ficar assim. Lógico que a gente sabe que não é fácil, a gente vive num mundo, né, que a gente tem sim os nossos aborrecimentos, tem o estresse do dia a dia, mas que a gente procure filtrar e pensar, poxa, agora eu estou gerando um bebê e eu estou passando para ele, através de estímulos, isso aqui que eu estou sentindo. Então eu vou também me cuidar para que eu passe as melhores sensações, os melhores sentimentos. E aí a gente começa equilibrando essa rotina, né? Hoje a gente tem inúmeros profissionais, inclusive a Baby Organizer, que pode te ajudar aí nessa organização da rotina, né? Para que você tenha tudo de forma equilibrada. Não adianta a gente achar que uma gestante no início aí dessa caminhada, se sentindo enjoada, com muito sono, que ela vá dar conta de fazer assim uma infinidade de tarefas. Você tem que pensar, né, como gestante, eu digo sempre assim, vamos fazer aquilo que realmente é primordial nesse momento, que é privar pela tranquilidade, por esse equilíbrio, pela saúde, e a gente já vai fazendo esse planejamento ao longo dessas primeiras semanas, para que assim que as coisas já ficarem mais tranquilas, você seguir com esse planejamento, conseguir fazer tudo que deseja, que sonhou, que pensou, que não tinha pensado, mas que decidiu agora, para que você consiga fazer e realizar, né? Tá. Eu vejo muitas pessoas fazendo assim pensando na maternidade como aquela coisa perfeitinha. Só que quando a gente engravida, a gente vê que tem dia que você está se sentindo muito mal, tem dia que você está indisposta, então a gente tem que levar tudo isso em consideração. Mas é possível fazer essa organização e, assim, levar tudo da melhor forma possível, com mais calma e mais tranquilidade.
Tá, então a tua primeira dica é que não é para deixar, para mudar a rotina depois que o bebê nascer, né? Porque também já vai ser Não. outra rotina. É já para se preparar, porque como a vida vai mudar e você vai ter que incluir esses exames, o seu ritmo de vida vai ser um pouco mais devagar, você não vai poder fazer tudo aquilo na velocidade que fazia ou nos dias, tentar espaçar um pouco mais as atividades, então é se preparar já desde o início para entrar nesse ritmo. É isso, eu entendi? Isso, exatamente. Tá. Inclusive porque vem muitas atividades novas, né? Todos esses exames estão no começo, a consulta pré-natal é uma vez por mês, depois passa a ser de 15 em 15 dias, no finalzinho passa a ser semanalmente. Então, tudo isso muda a nossa rotina. Hoje, a mulher, né, que cumpre direitinho aí a rotina de cuidados, ela vai no médico mais ou menos a cada 6 meses, 7 meses. Aí você passa aí todo mês, aí você passa a ter exames. Então, fora quando a gente vai falar agora da gestação, que são os preparativos para a chegada do bebê em termos de organização, né, de comemoração e tudo, para a chegada dele. Que aí já é uma outra coisa, né? Isso. E aí, então, vamos para essa segunda dica, então. Então, aí a segunda dica, né? A partir do momento que você já está se sentindo melhor, você já vai começar a incluir os preparativos para o nascimento do bebê. Que aí vai depender de cada pessoa, de cada família, de cada. Travou. Vamos ver se volta aqui. Travou? Foi? Deu, acho que deu. Vamos lá. Foi. Então, vai depender de cada rotina, de cada família. Porque tem mamães que querem fazer o chá de revelação, o chá de bebê, uma recepção na maternidade. E aí tem o enxoval do bebê, o enxoval da mamãe, montar quarto, às vezes quer fazer uma reforma em casa. Tem família que quer mudar quando sabe que está grávida, né? Não, vou mudar, quero mudar de casa. Então, tudo isso, todos esses preparativos vão influenciar. E aí vai depender de cada pessoa, né? Não tem regra. O que eu sempre digo é o seguinte: sonhou, é seu sonho, então vamos fazer o planejamento para que ele aconteça. Porque é a melhor coisa, né? Uma fase que traz prosperidade, como a chegada do bebê, e você conseguir fazer tudo com tranquilidade, realizar seus sonhos, né? E levar tudo, sim, tranquilamente, é o que toda mulher deseja. Mas para isso tem que ter ação, né? Tem que ter esse planejamento, tem que seguir, porque senão chega lá no final da gestação com estresse, cansaço e sem ter conseguido realizar esses sonhos que tinha anteriormente. O que eu acho, assim, que também a pessoa tem que tomar cuidado, né, Elaine? É bem isso que você falou. Se puder ter um profissional que lhe ajude, nem que seja alguém que já passou por isso, uma amiga que já passou, ou pela mãe, ou de repente, né, uma profissional mesmo de organização baby. Porque o que acontece? Hoje em dia tá tudo na internet. E aí as pessoas acham que a internet é a razão de tudo e vai pesquisar tudo lá. Só que muitas coisas não são confiáveis. Aí a pessoa começa a pirar, porque dela não sabe se ela segue o A ou o B. Então, mas precisa levar isso ou aquilo. Eu tenho que fazer tal exame ou tal exame. Então, assim, pegar um profissional, tanto médico como alguém que realiza esse planejamento, né? Então, assim, por exemplo, eu vejo muitas pessoas me perguntam o que levar para a maternidade, né? Na hora de arrumar a mala da maternidade. Geralmente, algumas maternidades, pelo menos aqui na minha região, quase todas, elas colocam no próprio site as indicações. E se você olhar, cada maternidade é diferente da outra. Não é tudo igual, né? Então, assim, aí tu vai acreditar em quem? Na maternidade que tu vai ganhar, na outra que é mais completa. Então, se você tiver uma pessoa que já passou por essa experiência ou que trabalhe com isso, fica mais fácil, né? Sim, eu acho que nesse caso, por exemplo, eu sempre falo, leve aquilo que é básico necessário, né? Assim, o necessário realmente, olhando para as particularidades da sua maternidade, lógico, e aquilo que é interessante para você. Então, assim, aqui a gente tem em São Paulo, por exemplo, uma maternidade que não pede para levar fralda para o bebê, nada de item de higiene para o bebê, entendeu? Então, tudo isso já tem na maternidade. Uma maternidade particular.
né? Algumas maternidades. Tem outras que já pedem para levar os itens de higiene, fraldinha, tal. Tem outras que você tem que levar até toalha de banho. Então, por exemplo, uma maternidade pública, você tem que levar tudo, tem que levar os itens de higiene. Então, isso vai mudar de acordo com a maternidade realmente. Agora, é importante você também saber aquilo que é necessário para você, o que vai te fazer se sentir melhor. Então, vamos supor, eu gosto de passar um batonzinho. Então, você leva o seu batom, né? Eu vou prender o cabelo. Então, você vai. Eu gosto do meu shampoo. Então, você leva aquele. Mesmo que a maternidade ofereça. Eu acho importante ter esse cuidado. Mas é isso que você falou. Não existe lista pronta de enxoval. Não existe nada completo na internet. Você tem que olhar a sua realidade, o local que o seu bebê vai nascer, as suas necessidades, e aí você analisa e fala, poxa, isso sim, isso não. E aí, por isso que a gente fala dessa ajuda profissional, para que a gente realmente entenda como é a rotina, quais são os desejos e possa adequar e fazer uma lista assertiva, né? Uma mala assertiva, para que corra tudo bem lá, para que só tenha alegria. Como se fosse só a mala, né? Mas tem todo o resto, né? Então, a segunda... Então, a primeira dica é já ir fazendo essa rotina. A segunda, né, é se preparar com antecedência o quarto, as roupas, a mala, né? O que tu sugere com relação a lavar as roupas do bebê? Com qual antecedência? Como é que tu trabalha com isso? Então, olha só. Hoje a gente está um pouquinho diferente porque a maioria das pessoas não está fazendo mais um chá de bebê presencialmente, né? Mas se Deus quiser, logo volta, né? Tenho fé. Mas assim, eu falo para lavar ali em torno de 30 semanas, 32 semanas, porque a gente sempre orienta fazer o chá de bebê com mais ou menos ali 30 semanas, né? Então, logo depois que fez a comemoração, porque ganha muito presente, tá? Daí já pega tudo, já lava tudo para poder fazer a organização no quartinho do bebê. Então, eu sempre digo aí por volta de 32 semanas, para dar o tempo de lavar, passar, organizar no quartinho, organizar a mala até a 37ª semana, estando tudo bem com o bebê e com a gestante. Né? Porque se você já tem alguma particularidade, né, que você já for verificando com o seu médico, tem que fazer acompanhamento, eu sempre digo para você antecipar um pouquinho. Ou se é gestação gemelar também, a gente sempre fala para adiantar um pouquinho, né? Sim. Aí para 34 semanas, 35 semanas está com a mala pronta, com as malas, aí são as malas, né? Para estar com as malas prontas, né? Verdade, mas é isso. Dependendo do tamanho da família aí que vem. Então é aí por volta de 30 semanas até 32. Tá? Para deixar tudo lavadinho. E nessa questão do lavar, a gente sempre orienta que sejam produtos realmente próprios para o bebê, ou sabão de coco líquido, eu prefiro, tá? Eu prefiro líquido do que pó. Tá? Eu acho que o pó tem mais chance de ficar concentrado na roupa, isso endurece as fibras, pode dar uma alergia no bebê. Então, hoje em dia que tem o líquido, eu prefiro. E aí eu sempre falo também que assim, a roupinha é nova, ela tá com pó, ou mesmo que seja uma roupinha que ela tá reaproveitando, são roupinhas de bebê. Então, assim, nesse momento, eu até falo que nem precisa de amaciante. Tem mamãe que quer, né? Que fala, não, eu quero. Mas a mesma coisa, se você for usar um amaciante, que você use um produto específico, que não tenha cheiro muito forte, para não ter esse risco de alergia, porque a gente nunca sabe como é que o bebê vai nascer, se vai ter uma alergia ou não, né? E o que tu indica quando... porque é muito comum as etiquetas das roupas, né, machucarem, irritarem os bebês. Como é que tu faz essa indicação de retira etiqueta, não retira, o que usa para retirar para não ficar nenhum pedacinho? Porque a gente corta de qualquer jeito, usa e pronto, mas no bebê não pode ser assim, né?
Exatamente. Então, primeiro a gente tem que tirar todas aquelas etiquetas coladas e penduradas. Então, sempre virar a roupinha também do lado avesso, porque às vezes vem etiqueta colada lá. Às vezes a pessoa não se atenta e põe para lavar. Depois, quando a roupa seca, você vê uns pedacinhos de papel, né? Isso. Então, tem que tomar esse cuidado. Virar a roupinha, ver se não tem papel coladinho por dentro, tirar tudo. E as etiquetas que são costuradas, tem algumas que tem até ali mostrando onde é que é para cortar, que você pode cortar. Tem muita roupinha que vem já silcada, né? Vem com o silk, não vem com etiqueta. Mas a gente tem muita roupinha aqui que vem com umas etiquetas. Principalmente, eu tenho alergia. A Lorena, minha filha mais nova, tem uma super alergia àquelas etiquetas que são costuradinhas do lado. Sabe, de costuradinha de cada ladinho? Aquela linha, para dar uma alergia que em mim, na Lorena, não tem como. E assim, para você ver como não tem regra. A minha primeira filha nunca teve alergia, né? A etiqueta e tal. A minha segunda filha, desde bebê, eu tiro tudo dela. Até hoje, ela tem 10 anos, tiro tudo. Ela não suporta etiqueta. Então, para esses casos, a gente tem que tirar com muita delicadeza, porque a gente pode estragar a roupinha. Então, a gente tem aquele abre e costura. É tipo uma laminazinha, ela é bem delicada, então dá para você tirar ali a costurinha, mas leva tempo. Algumas etiquetas você até consegue cortar e tirar, mas assim, é muito ruim cortar e deixar aqueles pedaços do lado, que é aquilo justamente que dá alergia. É diferente, às vezes o adulto corta onde tem a marquinha ali da tesoura, mas fica um pedacinho, mas na gente não irrita. Mas no bebê é justamente aquilo ali que vai me machucar, né? Sim, e aí tem umas etiquetas bem grandes, então é bem importante ficar atento a isso, porque é muito incômodo. Se incomoda até o adulto, imagina o bebê, né? Vamos para a terceira dica, então, Elaine? Vamos lá. Vamos lá. Então, eu acho que assim, a terceira dica, a gente tem que falar do pós-parto, né? Que muita gente não se prepara, a maioria das mulheres não se prepara aí até o nascimento, vai para a maternidade. E aí, quando chega com o pacotinho, né, em casa, cai a ficha. Né? E aí você fala, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? E agora? Então é muito importante se preparar para essa fase aí. Que muita gente, antigamente a gente falava que era o resguardo, que eram 40 dias que a mulher tinha que tomar alguns cuidados, né, e que depois tudo voltava ao normal. Hoje a gente chama isso de puerpério. E o puerpério, ele não tem um prazo definido. Tem mulheres que têm um puerpério que dura 2 anos. Isso vai mudar de pessoa para pessoa, tá? Como cada um assimila essas mudanças que acontecem. Então, assim, nesse tempo, a gente vai ter a privação do sono, a gente vai ter a questão da amamentação, que é, assim, um grande aprendizado. Tem mulher que consegue, tem mulher que não consegue, tem mulher que quer, tem mulher que não quer. Assim, é um grande desafio, tá? E junto com tudo isso, tem a alteração hormonal. A mulher, ela passou 9 meses gestando, e aí, assim, o corpo dela todo mudou, tudo nela mudou, e agora ela tem um bebê para cuidar, e os órgãos do corpo vão voltando para o lugar, mas assim, é uma outra mulher. A gente não volta a ser o que a gente era antes. Agora é uma outra pessoa. Tudo ficou diferente. E o nosso corpo, a nossa cabeça, os nossos sentimentos, os nossos desejos, tudo muda. Então, o que acontece? A gente também tem que acolher essas nossas sensações. A gente não tem que achar que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente é super mulher, que a fulana deu, Beltrano deu, também dou. E aí eu fico 24 horas sem dormir, quero amamentar, e quero... Não, tem que organizar essa rotina. Como você falou, tem que usar a rede de apoio. Se você tem funcionário, ótimo. Se não tem, tem um familiar que possa ajudar? Ótimo. Faça combinados. Olha, eu quero que você venha para isso e para isso. Sempre combinando, porque fica mais fácil a gente manter as relações.
tá? Esse período é um período de altos e baixos. No mesmo momento que a gente está feliz, a gente está estressada. Então, por isso que eu sempre friso muito bem essa questão dos combinados, porque o combinado não sai caro, né? Como já dizia o ditado. Então, que nem eu, por exemplo, a minha mãe, ela foi me ajudar nos meus 2 partos. Mas o que eu queria que ela fizesse? Eu queria que ela me ajudasse com o bebê, com as bebês, né? No caso, Sofia e Lorena. Para quê? Para ela segurar para eu tomar um banho, para ela colocar para rotar para mim, para ela segurar para eu comer. Eu queria que ela fizesse isso. Eu não queria que ela viesse para minha casa para limpar a minha casa. Não, porque eu tinha uma pessoa que me ajudava. Então, tudo bem. Mas tem gente que não tem. Então você tem que definir, porque até mãe, gente, nesse período, se você não conversa direitinho, você se estressa até com a mãe, com o marido, com todo mundo, né? Então por isso que eu acho que vale a pena a gente fazer esse combinado, porque aí a pessoa também entende o que você quer, o que você espera dela, e você consegue aproveitar melhor essa ajuda também, tá? Eu sei que tem mulheres que não, né, são sensações e é diferente para cada um. Mas tem mulher que quando o bebê nasce, num primeiro momento, ela não quer deixar ninguém pegar, não quer deixar ninguém encostar, ela acha que ela tem que fazer tudo. Então, é aos pouquinhos que ela vai percebendo que ela precisa de uma ajuda, que para fazer tudo sozinha realmente não dá. Mas quando a gente faz essa preparação, ainda durante a gestação, é muito mais leve, entendeu? E aí não vem a maternidade perfeita, assim, não, tem que ser tudo perfeito. Não, gente, a vida é assim. A gente fala do equilíbrio, a gente tenta ali dar uma equilibrada, né? Mas na verdade a nossa vida é um balanço. Tem altos e baixos, né? Balança, vai para lá e para cá. E é isso que faz a gente se movimentar, correr atrás, ter novos sonhos e novos objetivos. Então é essa mudança diária. E a gente tem que se preparar para isso. Eu achei uma coisa bem legal que tu falasse, assim, dessa terceira dica, ser o depois, que muitas pessoas esquecem que vem o depois, né? Que tem muita gente que com essa questão da organização, como eu faço organização, né? Planejamento de cardápio, já se planeja, e deixa um dia da semana para cozinhar e fica para a semana inteira. E as pessoas já pensam, então já vou deixar um monte de prato congelado, porque depois eu não vou ter esse tempo para fazer. Ótimo, né? Mas a pessoa tem que entender que ela não pode usar a mesma comida. Então, assim, eu adorava uma comida temperada, com super isso, comida mexicana e mais não sei o quê, então eu vou fazer um monte de coisa e vou congelar. Para depois que o bebê nascer, eu já tiro e descongelo e como. E a pessoa não vai conseguir comer aquilo, porque tem muito tempero. Às vezes a criança nasce alérgica para alguma coisa que a mãe também não vai poder comer. Então, esse planejamento de deixar comidas congeladas para o pai pós-parto é ótimo, mas você tem que fazer uma comida muito básica e às vezes as pessoas esquecem disso, né? Tem que ser uma comidinha mais leve realmente, né? E principalmente nesse comecinho, né, com bastante líquido, porque a mulher ela precisa tomar muito líquido para amamentar, de 3 a 4 litros de água, de líquido, né, por dia. Então, assim, tem que ser uma comidinha, assim, mais nessa questão dos temperos, uma coisinha mais leve, né? Nada de frituras, mas também ela tem que, sim, ter calorias, porque senão a mamãe não dá conta de amamentar. Não, né? Não. Muito, muito gasto, né? Para os dois, né? É um gasto energético para a criança e é um gasto energético para a mãe, né? É isso mesmo. Será que alguém tem alguma pergunta, Gi? Eu ia dizer isso, porque eu não consegui ver se tem alguma pergunta, porque às vezes deu uma travadinha, mas se alguém tiver alguma pergunta e acabar a live, alguma coisa, pode mandar pra gente, né? Oi, Lani, eu queria, só pra gente meio que finalizar, antes da gente fazer a nossa fotinho, falar um pouco aí como fonoaudióloga também, né, da questão da pega e do jeito certo da amamentação. Tu falasse que tu também és consultora, né? E eu acho que, assim, as mães de hoje em dia, claro, tá muito mais fácil, até pela questão que a gente falou, que busca na internet, lê muita coisa, mas, assim, o quanto o momento da amamentação com calma,
com a luz adequada, com a questão do olho no olho, porque a gente sabe que o leite é importante para a questão da nutrição, da proteção, mas também o vínculo começa aí, né? A questão do olho no olho, a posição correta da criança, a pega em C, não fazer aquele movimento de tesoura. Então, assim, e eu vejo muitas mães ainda pegando com tesoura, não fazendo C, que até ajuda na hora da criança sugar, né? Como que é isso contigo que trabalha direto, assim? Tu consegue chegar nessas dicas também? Então, depende, né? Depende da mamãe. É como eu falei, tem mamães que querem amamentar, tem mamães que não querem, a gente tem que... Mas é a orientação que a gente passa, né? Inclusive nessa questão do quartinho, outro dia eu recebi perguntas, quais são os itens essenciais para o quartinho do bebê? E se eu não tenho espaço para colocar uma poltrona de amamentação, o que eu faço? Gente, amamentar, você pode amamentar em qualquer lugar, né? O que a gente sempre fala é principalmente nesse início de aprendizado, que você tenha um cantinho tranquilo, para que você consiga colocar em prática isso. Às vezes não dá certo da primeira vez, doeu, não deu certo, vamos colocar o dedinho ali no cantinho, né, da boquinha do bebê, vamos tirar bem devagarinho e vamos colocar de novo, até o bebê fazer a pega certa. Isso exige da gente paciência, porque o bebê muitas vezes está com fome, ele acaba ficando, né, nervoso, quer mamar e tal. E para isso a gente precisa ter esse equilíbrio. É bacana a gente ter, sim, essa rede de apoio, alguém para ajudar. Então, eu sempre falo, quando você se prepara aí durante a gestação, né, quando você faz uma consulta sobre a amamentação, ainda durante a gestação, para você saber... porque as pessoas antes falavam assim, mas isso é natural. Isso é natural. Gente, é um aprendizado, né? É difícil, não vou dizer assim, eu amamentei as minhas duas, a Sofia amamentei até 1 ano e 10, e a Lorena amamentei até 2 anos e 5 meses. Então, amamentei as duas por muito tempo. Só que assim... cada uma foi de um jeito, as duas eu não tive grandes assim dificuldades logo que eu saí da maternidade, então as duas já vieram mamando e tal, né? Mas, por exemplo, da Sofia, quando ela fez 3 meses e eu ia voltar a trabalhar, porque eu trabalhava no regime CLT, o meu leite praticamente secou, quase secou. Por quê? Tamanho o meu estresse de voltar ao trabalho e tal. Então, na época, eu fui em busca de uma consultora em amamentação, e que foi a doutora Sandra, ela se tornou a pediatra das minhas filhas a vida toda. Mas, assim, ela na época, que me abriu o olho, que me ensinou, e me falou, Elaine, não, você pode voltar ao trabalho e continuar amamentando, vamos cuidar da sua alimentação, porque você emagreceu muito, e isso está influenciando também na produção do seu leite. Então, ela que me ensinou tudo isso. Tanto que eu falo que eu fiquei tão apaixonada pela amamentação, que eu fiz curso. Foi fazer o curso. Eu fiz o curso, mas depois que as meninas já estavam grandes, tá? Depois que a Lorena já estava com mais de 4 anos que eu fui fazer curso. Porque eu falei, não, eu preciso ajudar outras mamães, eu preciso ter informações mais técnicas, porque eu tinha a minha experiência. E a minha experiência foi uma experiência boa, apesar dessa questão, eu consegui amamentar o tempo que eu quis, né? Eu encontrei uma profissional que me ajudou. Mas eu vejo muitas mamães que não encontraram, não tiveram a mesma sorte. Então a gente tem que estar pronta para aprender, né? E essa questão, né, Elaine, que um filho é diferente do outro, que não é porque com a vizinha deu certo, com a irmã deu certo, que é para fazer a mesma coisa. Eu acho assim, como você falou, é instintivo, né? A criança ir procurar o seio, se você coloca ali o mamilo, ela vai, é instintivo, é natural, mas não é fácil, rápido e que vai dar certo de primeira, né? É um aprendizado tanto para a mãe como para a criança, né? E claro, vai doer, vai rachar, vai machucar, mas se parar logo na primeira tentativa, tenta mais um pouquinho que às vezes depois vai funcionar, né? E aí eu sempre digo também para pedir essa ajuda para uma pessoa, né, um profissional, tá? Sim. Para mim foi fundamental. E na verdade a gente ter esse olhar também para um atendimento humanizado. Por quê? Olha só,
Eu gosto de tratamentos mais naturais. Quando eu tive a Sofia, eu já falei, bom, eu quero um homeopata, né? Quero um pediatra homeopata. Então já busquei, que eu acho que isso é importante a gente escolher ainda durante a gestação. Tinha boas Sim. referências, escolhi e comecei a fazer o tratamento com homeopata. E estava indo tudo bem. Quando chegou nos 3 meses, e aí quando eu vi isso, que um dia eu acordei e falei, nossa, mas meu seio tá muito, não encheu de leite e tal, eu liguei para ele e fui. E ele falou, quando chegou lá, ele falou assim, você vai voltar a trabalhar, não vai? Eu falei, vou. Ele falou, não, tem problema. Já passa na farmácia, compra essa fórmula e já faz a introdução da fórmula. E aí eu quase caí para trás. Aí eu fiquei chocada e falei, mas eu não quero parar de amamentar. Eu tô desesperada porque eu quero continuar amamentando. Daí peguei, fui embora. Falei, tá bom, fui embora e fui buscar essa especialista que eu sabia Sim. que era. E aí cheguei lá, ela falou, não, vamos ver o que está acontecendo, tal, tal, tal. Era que também questão psicológica, né? A minha tensão de ter que deixá-la. Sim. Mas aí deu tudo certo. Eu tirei o leite durante a amamentação, durante o trabalho, congelava, levava para o berçário no dia seguinte, ela mamava, então seguia amamentando, né? E deu tudo certo. Mas eu não foi assim. A primeira vez que deu errado, eu falei, ah, tá bom, então já. Não. Falei, não me contento com isso. Eu quero outras alternativas, vou procurar outras pessoas. Se até ontem eu amamentava, eu sou capaz de amamentar, de continuar. Alguma coisa aconteceu. Só que eu não conseguia entender, me ver. Eu já até sabia na teoria. Mas quando é com a gente, é Sim. diferente. Eu não consegui Diferente. ver que eu estava muito abalada psicologicamente porque eu voltaria ao trabalho e que isso estava afetando a minha produção de leite. Né? Elaine, 37 minutos nós já estamos Ah, aqui. Eu acho que eu vou mudar para ah, 40, porque nenhuma a gente ah, consegue fechar em 30 minutos, né? A gente vai fazer a nossa ah, fotinho, mas só para fechar esse assunto, o outro lado também, né? Então, assim, aquelas mães que não conseguiram amamentar ou que não puderam, também, assim, eu vejo aquela questão de, nossa, tu não amamentou, né? Como se fosse assim. Então, ter um pouco mais de cautela também antes de saber o que, que aconteceu, que é uma coisa que não é fácil, né? Então, para a gente ter um sim, pouco mais de respeito aí, não ficar falando assim um monte de besteira antes de saber o que, que aconteceu, né? Mas eu é, queria te agradecer muito por ter aceitado aí o convite, né? Tu sabe, pode contar comigo também. E eu até desativei os comentários ali para a gente fazer a nossa fotinho. Vamos lá? tá. Hoje, deixa eu só falar uma coisa. Até nessa questão é muito importante que você comentou. Eu acho que não tem regra. E outra, eu conheço muitas mulheres que tiveram o primeiro bebê, não amamentaram, não conseguiram. Inclusive, eu tenho o exemplo da minha cunhada. A minha cunhada é Uhum. profissional liberal, ela é dentista, e ela, quando teve o primeiro bebê, ela fala, Elaine, a gente já convivia, né? Mas ela, com 30 e poucos dias, 40 dias, ela voltou a trabalhar. Porque ela falou, eu precisava muito financeiramente, foi toda uma questão, e ela voltou a trabalhar. E ela não amamentou primeiro. E ela ficou muito chateada. Porque ela, inclusive essa questão de tamanho de seio, isso não tem nada a ver, né? Porque ela tinha até um Sim. seio grande, ele não conseguiu amamentar. E ela ficou tão assim, ela falou, não. Aí quando ela teve, depois de 6 anos, um outro bebê, ela amamentou esse bebê por 3 anos. Entendeu? Então, Cada um assim, é cada um, né? e aí ela fala, nossa, se eu tivesse procurado uma ajuda na primeira vez, né? É, Talvez eu tivesse conseguido. Mas ok, passou, foi uma experiência, mas é isso. Se você tem a vontade de amamentar, procura uma ajuda. Em primeiro lugar, procura ajuda. Não conseguiu, né? Eu acho que assim, é a gente ficar tranquilo com o nosso coração. Eu é, tentei, não deu, enfim. Mas a gente tá aberta a procurar e aceitar ajuda. Isso é importante, isso aí. Vamos fazer a né? nossa fotinho, então. Aí, se alguém estiver Vamos lá. assistindo, puder fazer uma fotinho para nós, vamos lá. Legal. Peraí, ó. Esse cabelo hoje tá Tá liso bom. porque eu fiz aqui uma Tá liso, hidratação, mas é? logo ele enrola. Eu aí, deixa eu ativar os comentários. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui que a gente perdeu. Acho que não. Mas então tá. Muito obrigada aí.
Agradecer Eu ao que pessoal que agradeço, ficou Gi. aí nessas 7 lives, né? Todas vão ficar no Instagram e no YouTube, mostrando aí a nossa organização pelo mundo. Legal, Gi. Muito obrigada pela oportunidade. E você também sabe que pode contar comigo, e eu sei que também posso contar com você, assim como você já fez aquela aula maravilhosa para as Sim, nossas mamães, né, da jornada de organização para mães, e que a gente possa fazer muitos trabalhos juntos. E vamos indicar para o pessoal o nosso livro, né, Gi? sim. Então, a gente fez essa série de lives aí mostrando vários nichos, vários públicos, e isso a gente também, né, encontra no nosso livro, que é Personal Organizer, a organização continua, que eu tenho um capítulo falando de idoso, a Elaine fala sobre planejamento do bebê, e temos vários autores maravilhosos, né, Elaine? É isso aí, isso E aí mesmo, a gente tem um livro digital, a gente tem um livro físico, e aí você encontra os livros com os autores aí, né? isso mesmo. Então tá bom. Ó, um beijão, Gi, obrigada, beijo. pessoal. Tá bom? Tchau, Beijão. tchau. Tchau, tchau.